paraguaio, né? Jorge Recalde, estava no News Old Boys, primeira divisão da Argentina, mas mesmo assim, para a gente ver, né, a força do futebol brasileiro e do futebol nordestino, um time de Série B está aí para tirar um jogador importante de um time da primeira divisão argentina. Você tem de mais informações sobre essa possível contratação do Ceará? Bom, Fábio, primeiro dizer que assim é um cara que, ao meu ver, chegando bem, chega para resolver um dos principais problemas do Ceará em 2022, que foi a articulação do meio e ataque. O Recalde é um cara que tanto pode jogar como meia camisa 10, como pode jogar como segundo atacante, e é um cara que assim vestiu várias camisas pesadas do futebol sul-americano, sempre sendo titular e sempre com muita minutagem, fazendo gol, dando assistência. Dito isso, assim, a informação, primeiro, ela vem de lá, né? Ela vem de Buenos Aires para o Brasil, através de uma entrevista que o empresário do jogador, o Regis Marques, dá para a rádio Cardinal de Buenos Aires, e lá ele meio que crava o acerto do Ceará com o Recalde para um contrato de 2 anos, por um valor que eu achei até bastante interessante para a compra do jogador. É um jogador de 29 anos, já não é mais tão jovem, mas que tem boa qualidade, tem nome no mercado sul-americano e estaria chegando ao Ceará pelo valor de US$ 1,5 milhão, o que dá mais ou menos, pela conta que eu fiz aqui para poder fazer a matéria, algo em torno de 7,2 milhões de reais. Assim, seria a segunda contratação mais cara da história do Ceará, atrás do Guilherme Castilho, que bateu o recorde com 10 milhões, e, na minha visão, chega para vestir a 10 e muita coisa. Assim. Para mim, chega para ser o titular. E aí, assim, algumas apurações de bastidores que eu fiz enquanto estava trabalhando para buscar mais informações para essa matéria, o Ceará ele também deve trazer um camisa 9, certo? Esse camisa 9 aparentemente deve vir também do mercado sul-americano e já estaria algo encaminhado. Então, a gente está trabalhando para tentar descobrir nomes, tentar descobrir outras coisas, mas um indicativo de que isso estaria andando seria, inclusive, a saída do Nicolas, porque o Fortaleza, o Ceará, ele tenta desonerar um pouco a sua folha para poder trazer esse cara que deve ser um reforço de peso, assim, como é o Recalde. Fui buscar os números dele em 2023 pelo News. Foi um cara que fez 46 partidas e que participou em 11 gols, ou seja, fez 8 e ainda deu 3 assistências. Então, é um jogador que chega para agregar bastante. E aí, aquela posição de camisa 10 ali que fica meio a dúvida. Pode jogar o Mugni, pode jogar o Guilherme Castilho. Acho que esses dois vão ficar um pouquinho mais atrás com a chegada do argentino. Mas, assim, excelente negócio. Inclusive, quando a gente vê a forma como vai ser o pagamento. Assim, o pagamento ele vai ser dividido. Eu não consegui como será feita essa divisão, mas será pulverizado durante o período de contrato de 2 anos. Então, são 7,2 milhões de reais divididos em algumas vezes durante os 2 anos de contrato. Baita acerto da diretoria do Ceará, pelo menos na minha opinião. E na sua, Minhoca, o Ceará, né, como outros clubes brasileiros e até do Nordeste, aproveitando, né, a valorização, mais a desvalorização, né, da economia aí dos países vizinhos, e estão olhando cada vez com mais carinho, né, para o mercado sul-americano e tendo boas oportunidades de mercado. E a sua avaliação aí sobre o Jorge Recalde? Eu acho que é uma ótima alternativa, e aí eu não falo nem tanto do atleta, muito mais da onde o Ceará foi buscar. E eu acho que isso é algo até para o Nordeste, os clubes nordestinos, abrirem mais o olho para isso. Eu acho que cada vez mais o mercado argentino, o mercado uruguaio, e aí quando a gente começa a ver jogadores que são promissores no futebol uruguaio, futebol argentino, claro, dependendo aonde cada um esteja, né? Eu acho que quando um clube do Nordeste conseguir identificar um atleta, ou até trazer um cara com mais rodagem, como é o caso do Recalde agora para o Ceará, eu acho que é uma ótima alternativa. O que ainda precisa ser melhorado, né, no futebol nordestino para esses atletas é uma questão de adaptação, né? Assim, é bem diferente
você jogar na Argentina do que você jogar no Nordeste, onde o clima é diferente, onde a culinária é diferente. Então tem toda uma questão de adaptação, que muitos desses jogadores, quando chegam aqui, acabam, enfim, tendo uma certa dificuldade, seja com a língua, né? Apesar de não ser tão discrepante assim, mas alguns acabam tendo uma certa dificuldade. Às vezes você precisa meio que compensar para trazer um outro jogador que também seja, né? E aí vou pegar o caso do Fortaleza, né? Que tem uma comissão técnica argentina, aí você já tem um outro argentino, com outro argentino, vai se formando ali um grupo onde os jogadores se sentem mais à vontade e aí, de uma certa forma, não ficarem tão acanhados, né? Um pouco, assim, meio fora da caixa, né? Então, acho que o Ceará faz um bom movimento de mercado. Pelo que eu vi de especulações e alguns canais de torcida, não vai ficar apenas nesse nome de fora, né? Ou seja, parece que outros nomes também ali, possivelmente da Argentina, de outros mercados, tá? No caso ele é paraguaio, né? Estava na Argentina. Pode ser que outros nomes pintem também, né? Como disse Iago. Ele, acredito que vem para jogar realmente como meio de campo, mas pode jogar como um segundo homem ali, como um segundo atacante. E vejo que, pelas necessidades que o Ceará tem ainda no elenco ali no meio de campo, né? Precisa de mais um volante. Depois que saiu Chay, saiu o Jean Carlos, o Guilherme Castilho, que é um jogador que né, tem muito altos e baixos, assim. Ele sai muito de uma ótima partida para uma péssima partida. Às vezes ele não consegue manter uma regularidade. O Recalde, pela experiência dele, pode ser bem atrativo. O meu único porém, eu sempre boto um asterisco, né, como eu falei, é realmente essa adaptação, né? Como é que ele vai se adaptar. O Mancini já trabalhou com diversos jogadores estrangeiros, então certamente deve saber trabalhar aí também com o Recalde, que tem muita experiência. Então acho que foi uma boa aquisição de mercado, principalmente como disse Thiago, né? O valor que o Ceará conseguiu pagar e, como você falou, isso mostra o poder da nossa moeda. Dá para ir atrás de jogadores interessantes em outros mercados sul-americanos e pagando, talvez, porque você pagar aqui para um jogador brasileiro, que é aquele mais gasto, né? Que o cara, pô, vai de novo atrás desse cara aí. E aí eu acho que foi uma boa escolha do Ceará. Um comentário aqui do Seu Flo, nosso tá na audiência aqui, ele fala que está preocupado com a defesa do Ceará, né? Ele fala que do meio para frente contratações interessantes, né? Teve o Lourenço, né? Teve o Lucas Mugni, agora o Jorge Recalde, mas do meio para trás ele está meio preocupado. Faz sentido essa preocupação mesmo? Teve o goleiro, no caso, Fernando Miguel, teve o lateral direito, Raí Ramos, tá para anunciar o Ramon, zagueiro, né? Mas eu ainda acho que precisa trazer mais um zagueiro. Lateral esquerdo também, o presidente do clube, João Paulo, mencionou que o Ceará também ainda vai contratar, deve ficar só para janeiro. E acredito, lateral direito é que eu tenho dúvida, né? Com a chegada do Raí Ramos, e pelo que eu fiquei sabendo, né, o JV, que é da base, que é lateral direito, acredito que ele vai jogar por ali. Então, acho que inicialmente, na lateral direita, só o Raí Ramos, inicialmente, a não ser que apareça alguma oferta de mercado, né? Apareça aí o Ceará. Mas eu acho que não é prioridade. Eu acho que nesse momento a prioridade do Ceará é contratar um camisa 9, que eu acho que isso é o que o torcedor mais espera. Lateral esquerdo, porque tem o Paulo Vitor, mas acho que vai precisar de um substituto. E mais um volante ali, né? Juntamente, quem sabe, com mais um goleiro. E aí as outras posições, né? Acredito que ele falou que 4 nomes já estavam encaminhados. Então, um deles foi anunciado, que é o Raí. O outro que está para ser anunciado é o Ramon. O meia, que deve ser o Recalde. E o atacante, que até agora ninguém sabe, né? Se é um atacante de lado, se é um atacante de ofício, um camisa 9. Mas ele mencionou que ainda vai trazer um lateral esquerdo, mais um volante, mais um outro atacante. Então o Ceará não parou no mercado, não. Ainda vai ter muitos nomes ainda a pintar até o começo da temporada.